Os Provérbios, Cantares de Salomão. A próxima é Ezequiel, capítulo 3. Vira para a pessoa que está do teu lado e fala: hoje Deus vai renovar suas forças. Amém? Você toma conta? Irmãos, vai ser um jantar hoje todo, hein? Uma fraqueza, misericórdia. Vamos soltar a voz? Vira para a pessoa que está do teu lado aí e fala para ela: ó, hoje Deus vai renovar as nossas, a sua e a minha, as nossas forças. Amém, filha? Da glória. Aleluia. Amém. Irmãos, Ezequiel capítulo 3, versículo 22 e diante. Primeiro deixa eu falar para vocês. Ezequiel, profeta, ele está na Babilônia. O povo de Israel ficou 70 anos. Repete comigo: 70 anos. 70 anos. Passou para quem pedir, para você não cochilar aí no banco. Amém? 70 anos não é 70 dias. 70 anos. Escravizados. Mas Deus usou o profeta Jeremias, que tudo isso ia acontecer, e eles não deram crédito. Sabe o que fizeram com Jeremias? Primeiro jogaram na prisão, depois jogaram num poço, até dentro de uma cisterna, ou aqui você chama de fossa, jogaram Jeremias. Por eles não dar crédito à palavra de Deus, o que aconteceu? O povo veio, invadiu Israel e foram levados cativo. E alguns profetas estavam lá. Ezequiel era um deles. Aí Ezequiel estava na beira do rio Quebar. Vamos lá, estava onde? Na beira do rio. Só dois, respondeu? A beira do rio Quebar. Vamos lá? Ele estava onde? Na beira do rio Quebar. Não é que bom não, tá? Quebar. Que bom esse sorvete. Amém? Ele estava lá, irmãos, a Bíblia não diz, mas provavelmente ele estava observando, olhando aquele povo fazendo tijolos. Irmãos, era barro misturado com palha, fazendo tijolos para o povo egípcio. Eu creio que alguns de vocês já estudaram sobre escravidão, principalmente no Brasil. Você sabe que o escravo, ele tem hora para levantar, mas não tem hora para ir dormir. Ele não come o que ele quer, ele come aquilo que o Senhor dele dá. É ou não é? Uma pessoa livre não, você come o que você quer, dorme a hora que quer, trabalha o dia que quer. Hoje está chovendo, eu vou mossegar, né, Luzineide? Eu vou mossegar, eu vou dormir, né? Aí, como tudo lá na roça e alguns mossegando em casa. Mas vamos lá, os irmãos não ligam não. Essa é a primeira vez que está vindo aqui, o pastor Isaías Acidente, tá? Amém? Eu brinco com vocês até que a morte vai a vocês, né? Hã? Quem quer ir para o céu diz amém? Quem quer morrer diz amém? Teve uma corajosa aí, eu não quero morrer não, irmão. Eu sei que o céu é lindo, mas eu não quero ir agora não, hein? De preferência bem velhinho. Amém? Então todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Só a irmã Lúcia que quer. Vai em paz, de seus pais. Irmãos, aí está o profeta Ezequiel, à beira do rio, observando os escravos. Escravos que outrora eram livres. Eles tinham a casa deles, tinham a plantação deles, tinha tudo. Perderam tudo porque não deram ouvido a quem? A Deus. Deus usou os profetas. E todas as vezes que você ouve o profeta de Deus, estou falando desses profetas do dia de hoje aí, que ficam muito de revelação mentirosa, enganando todo mundo, e às vezes até tirando o que você não tem. Desse tipo de profeta não. Profeta que é profeta de Deus, ele não é amigo de rei, nem passa a mão na cabeça de ninguém, e nem se vende. Profeta que é profeta. Por mais que a voz mais inimigo, mas ele é profeta. E lá está
Ezequiel observando, aí no capítulo 1, a Bíblia diz, estando Ezequiel à beira do rio Quebar, o céu se abriu. Mesmo ele vendo aquela situação de entristecer o coração e a alma, porque sabia que aquele povo tinha sido um povo livre, a Bíblia diz que o céu se abriu. Vamos lá, o céu fez o quê? Se abriu. Opa, agora melhorou, hein? Acho que desceu um pouco do céu aí e alimentou você, né? Que disseram, irmãos, o céu se abriu, e a Bíblia diz que ele viu a glória de Deus. Ele viu um homem de branco na teofania, o próprio Cristo, o próprio Jesus, porque no Velho Testamento você não acha Jesus, como no Novo Testamento. No Velho Testamento é teofania. Todas as vezes que aparece na sua Bíblia o anjo do Senhor, só você achou algumas vezes aí, o anjo do Senhor? O anjo do Senhor está falando de Jesus. Amém? No Velho Testamento, toda vez que você fala o anjo do Senhor, está falando do próprio Cristo. E ele deu o céu se abrir, e a glória de Deus, irmãos. No capítulo 2, no capítulo 1, o céu se abre. No capítulo 2, Ezequiel está o quê? Prostrado. Uma pessoa prostrada é o quê? Vamos supor, uma pessoa que senta e não vai, não sai para lugar nenhum, não faz nada. Ele se prostra. Mas no capítulo 1 ele vê a glória de Deus. No capítulo 2 ele se prostra. E no capítulo 2, Deus fala com ele: filho do homem, levanta-te e coloca-te de pé, porque eu quero falar contigo. Amém? Vocês lembram da história de Elias? Capítulo 17. Ele diz: não vai chover em Israel, segundo a minha palavra. Deus fecha o céu, fica 3 anos e 6 meses sem chover. Ele ora depois e, em poucas palavras, Deus manda fogo do céu e consome o holocausto, o sacrifício que está sobre o altar. E agora ele vai para o deserto, deita debaixo do pé de zimbro e diz assim: não sou melhor do que meu pai. O pai e a mãe já tinham morrido. Não sou melhor do que meu pai, não sou melhor do que minha mãe. Me mata, tira minha vida. Ele estava pedindo a Deus para tirar a vida dele. Irmãos, pedir para morrer é pecado? O que você acha? Fala para mim. Você acha que pedir para morrer é pecado? Pecado é você dar um tiro na cabeça, encher um copo de veneno e beber, ir para um prédio, se jogar lá de cima, se jogar de uma ponte. Suicídio botar uma corda no pescoço e matar. Suicídio é pecado. Mas às vezes você está numa prova, numa luta tão grande. Você fala: Deus, se tu me ama, eu não quero acordar amanhã. Me leva, me recolhe, me assim. E não é pecado. Elias falou: eu não sou melhor do que meu pai, do que minha mãe. Me mata, falou com Deus, tira minha vida. Aí Deus manda o anjo a primeira vez, come com água. E Elias come do pão e bebe da água. Elias faz o quê? Come do pão e bebe da água. Você sabe que tem crente Elias? Ele vive comendo o pão e da água, mas continua prostrado. Aí ele sai da igreja: hoje Deus fala comigo. Hoje vou tomar vergonha na cara, vou arranjar a criança, vou tomar uma posição, chega amanhã está pior que hoje. Porque se esquece. Ezequiel viu o céu se abrir no capítulo 1, mas no capítulo 2 ele estava prostrado, desanimado. Precisou Deus falar para ele: levanta, filho do homem, porque eu quero falar com você. Ele foi do mesmo jeito: come no pão, bebe da água. Ele comeu o pão, bebeu água, continuou lá. Mas Deus desiste. Vira para a pessoa que está do teu lado e diz assim: Deus não desiste de você. Você pode até desistir de Deus, mas Deus não desiste de você. Amém? A prova é que o anjo desceu pela segunda vez. Agora o anjo
do céu. Amém? Aí, Elias está lá prostrado, desanimado. O anjo desce pela segunda vez. Qual é a palavra agora? Não é coma e beba, não. A palavra agora é levanta-te. Amém? Levanta-te, Elias. Coma deste pão. Beba desta água. Porque ele alonga a tua caminhada. Quer dizer, Deus está dizendo, rapaz, essa prova, essa luta, essa adversidade, este problema, este mal, este algo que vem contra você não é nada. O ministério chamado ainda está de pé. Bate palma e glorifica o nome do Senhor Jesus. Seria Deus, não é fácil não, irmãos. Não é fácil, seria Deus. O caminho, além de ser estreito, tem espinho e tem pedras. Amém? Você já pegou, você que anda essas roças aí, tem uns lugares que é cheio de espinho, tem ou não tem? Mas você já pegou alguma roça cheia de espinho? Na hora que foi trabalhar? Pisa por um pé, espinho no caminho, por nova roça. Não é assim? E dependendo do espinho que não dá para tirar, você trabalha no dia o troço percoando, aí depois dá uma febre brava, inflama. Então, irmãos, Elias estava desanimado, prostrado, comeu pão, comeu água e continuou do mesmo jeito. Aí tem crente que vem para a igreja, ele Deus dá o pão, Deus dá água, e na hora parece que ele anima, no outro dia está do mesmo jeito, está pior. Mas o bom de Deus não desiste. Amém? Talvez se alguém aqui, que até pensar, não vou para a igreja mais não, vou parar com isso. Aí talvez você até nesse virar de ano aí, nesse dia pensou em desistir e parar. Você desistiu, mas Deus não desistiu. Deus sempre tem uma palavra para você. Às vezes você ouve palavra de afronta, palavra de derrota, palavra para te fazer descer, cair e ficar mal. Mas Deus sempre terá uma palavra amiga de vitória para a tua vida. Elias, levanta-te, coma do pão, beba da água. A tua história não acaba aqui. Vira para a pessoa que está do teu lado e lê essa palavra. A tua história não acabou. Aleluia. Bate palma para o Senhor Jesus. Aí aquele que vai na Bíblia, rapaz, o pastor falou, mas no capítulo 3, versículo 22, ele não falou nada ainda. Mas nós vamos chegar lá. Amém? Nós vamos chegar lá. Aí depois que ele vê o céu se abrir, Ezequiel, Deus fala para ele, filho do homem, levanta-te, ponte de pé, porque eu quero palestrar, eu quero falar com você. Então para Deus falar com você, você tem que estar o quê? De pé. Amém? Você tem que estar de pé. O que é de pé? De pé é caminhando, de pé firme na obra do Senhor. Amém? E no capítulo 3, 22, o próprio Ezequiel, ele abre a boca e diz assim: e a mão do Senhor estava sobre mim ali, e ele me disse: levanta-te e sai ao vale. Ou é a mesma palavra, se levanta e entra no vale. Você sabe o que é o vale? Sabe o que é o vale? Limeira está dentro do vale. Porque tem montanha lá, montanha cá, montanha lá. Então tudo que está no meio de montanhas é chamado de vale. Tem vales que tem rio, tem vales que só tem pedra. Tem vales que tem árvore, mas tem vales que só tem areia. Existem vários tipos de vale. Israel mesmo tem vários tipos de vale. E o profeta está dizendo: olha, a mão do Senhor estava comigo ali, estava sobre mim. Aonde? À beira do rio Quebar. E o Senhor me disse: levanta-te, sai ao vale, porque no vale eu falarei contigo. E qual é o vale que você está passando? Essa é a pergunta. Vale da angústia é o vale que Ana passou. 1 Samuel capítulo 1, versículo 8 diante. Uma mulher angustiada, uma mulher que tinha um sonho que parece que não ia concretizar.
A segunda mulher que Eucana dava filhos para ele, Penina não dava. E naquela época era lei que podia. A mulher que não dava filho para o marido, pela lei, ele podia pegar uma outra mulher e ter filho com outra mulher. E o pior de tudo, que a esposa verdadeira tinha que criar aqueles filhos como se fosse dela. Para pensar, você que é mãe, você querer ter um filho, não poder a outra ter, e você tem que criar como se fosse seu. E essa mulher, ela era tipo uma mulher amaldiçoada. Você sabia que naquela época a mulher que não podia dar filho para o marido podia abandonar? Sabia disso, Luzia? Tipo assim, o cara casou, está 1 ano, 2, 3 anos, a mulher não deu filho. Ele pega a mulher, volta lá para a família e está aqui com sua filha. Não quero mais não. Sua filha é amaldiçoada. Eu não ouvi isso. A sua filha é amaldiçoada, tem útero seco, não gera. Mas Eucana amava Ana. Mesmo ele tendo filho com a outra, com a Penina, ele amava Ana, mas Ana não desistiu dos seus sonhos. O que diz no capítulo 2 de 1 Samuel? Vamos lá? Capítulo 2. Você sabia a Bíblia, irmão? Presta bem atenção. Ana, ela engravida, ela fez um voto a Deus, que se Deus desse repete comigo, um filho. Ela não pediu 10, não. As baianadas aqui, as casas de 3 para cima, né? Misericórdia. Amém? Os letras devem uns 20 lá, né? Amém, irmão? Aí vamos lá. Então ela não pediu 10 filhos, ela queria um filho, irmãos. O sonho dela era ter um filho. O sonho dela era ver a barriga crescer. Aqui que eu falo com barriga? Cadê o barriga? Ela o sonho dela era ver a barriga crescer, gerar. O filho nascer, amamentar, era o sonho dela. Aí ela disse: se o Senhor me der essa bênção, eu vou pegar meu filho e eu vou dar ele para o templo. Amém? Hoje, igreja, né? Naquela época tinha um tempo, eu vou dar ele para o templo, ele vai crescer no templo. E a criança, ela era entregue naquela época de 4 a 6 anos. Era chamada de criança desmamada, entendeu? Então ela podia ficar com o menino até ele desmamar. Agora uma mãe que gerou, vamos mais jovem aqui, você gerou, aí você amamenta há 4 anos, já precisa ter que entregar seu filho para outro criar? Não, para pensar, não. Aí a criança desmama e ela tinha que levar o filho, ela tinha que entregar lá. A criança com 4 anos já tinha se apegado, mas ela levou. Aí no capítulo 2, ela está falando de quem? Da criança. Ela diz assim: por esse menino orava eu. Vamos lá? Por esse menino, amor. Essa criança, vamos lá. Por essa criança orava eu. Então Samuel era fruto de quê? Fruto de oração. Deus deu um filho para ela, tirou da boca das pessoas a palavra que ela era amaldiçoada, útero seco, e por ela ter feito esse voto e levado a criança, entregada a criança, a Bíblia diz que ela teve quantos filhos? Quem sabe aí? Você sabe, Jefferson, quantos filhos ela teve? Ela está dizendo por esse menino orava eu. E outra coisa, Samuel, ele foi entregue no tempo, mas Samuel se tornou o quê? Profeta, sacerdote e juiz. Vamos lá, igreja? Profeta, sacerdote e juiz. Deus deu 5 filhos para Ana. Você pode bater palma para Jesus, irmão? Para quem queria um filho só, Deus deu 5 filhos, filhos e filhas. Então Deus viu que aquela mulher, sem Samuel, ela iria ficar o quê? Solitária, ia ficar triste. Aí Deus fez com que ela tivesse mais filho. Então quando você ora, quando você crê no poder da oração, aí Deus faz milagre. Amém? Ana fez o quê? Eu quero ver se
Aprenda isso, amém? O irmão está esperando o milagre de Deus. Ele vai fazer, só se ele sentir no coração dele de fazer isso. Mas ele vai fazer voto de dinheiro. Ele pode, ele e Deus falar assim: Senhor, se o Senhor me dá aquela bênção, eu vou fazer um culto na minha casa. É um voto ou não é? É ou não é, irmão? É. Ele recebe a bênção e ele tem que fazer o culto que ele fez. Se não fizer, Deus vai cobrar. Não tem nada a ver com dinheiro. Agora, já aconteceu. Tem uma vez que eu levei um susto, hein? Eu tinha que fazer uma viagem. Presta atenção, eu tinha que fazer uma viagem, eu não tinha um centavo. Eu ia gastar mais ou menos R$3.000 nessa viagem. Era viagem para 5 semanas. Tinha que me hospedar, resolver problemas relacionados à convenção em igreja. Aí eu indo para a igreja, o obreiro falou assim: pastor, eu sou meio jururu, meio para baixo. Mas rapaz, eu tinha que viajar amanhã cedinho. E vou ter que avisar lá o pessoal da convenção: o pastor presidente vai dar para mim, não. Aí tinha uma irmã lá na igreja. Tem as irmãs tribuladas? Tem ou não tem as irmãs tribuladas? Tem, irmão. Tem, claro que tem. Mas não deve ser irmã, né? Naquela era misericórdia. Tripulador. Aí quando acaba o culto, aquela irmã, quando ela levanta: pastor, eu quero falar com você. Você, sangue de Jesus, poder. Já vem prova para mim. Não era prova não, irmão. Ela veio com o envelope e falou assim: pastor, eu estava com dinheiro para receber e eu fiz um voto a Deus em espírito. Que se Deus me abençoasse, eu ia tirar X, fora o dízimo que eu ia entregar na igreja, eu ia tirar X e iria abençoar a sua vida. E foi certinho o dinheiro da passagem para mim viajar no outro dia. Você está entendendo o que diz amém? Então, o voto de Ana foi ela e Deus. Quando você faz um voto, não importa como o voto é feito, não é ele que tem que chegar aqui e falar: irmão, vou fazer um voto nessa noite. Se eu estiver precisando de alguma coisa, eu vou dizer: irmãos, vamos cooperar, vamos ajudar. Igual eu falo do aluguel: irmão, a gente paga R$400 de aluguel. Aquele que puder, ajuda, contribui, bota ali na caixinha assim. Mas eu não fico aqui: um voto de 50, um voto de 100, não, não faço nada disso. Porque voto é uma coisa que é entre você e Deus. Aprendeu? Aprendeu? Porque tem crente que a geladeira dele é cheia de geladeira, a marca cheia de envelope lá. É voto na igreja, tal da igreja, tal da igreja. Aí não sabe nem qual vai pagar primeiro, porque está tudo em dívida, né? Fez voto e não é assim. Então Deus ouviu a oração de Ana, respondeu Ana e abençoou Ana. E o voto que ela fez, ela pagou, ela levou o filho para ser entregue. Então, qual é o vale que ela estava passando? Passou o vale da angústia, da tristeza, da decepção. Ela passou pelo vale, mas ela atravessou o vale e venceu. Amém? No Salmo 23, verso 4, Davi diz assim: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque sei que tu estás comigo. Davi vestia uma armadura diferente da do soldado. Então o inimigo sabia quem era Davi, pela vestimenta, conhecia Davi. Toda vez que Davi saía para o campo de batalha, ele sabia que o inimigo ia fazer emboscada. Eu acabei de falar sobre vales. O inimigo se escondia atrás de árvore, atrás de pedra, havia essa emboscada. Mas Davi estava dizendo: ainda que eu passe pelos vales, ainda que haja sombra de morte, eu não tenho medo, porque tenho certeza que o Senhor está comigo. Bate palma. Então vale, você entra no vale. Presta bem atenção aqui. Você entra no vale, você caminha no vale. Tem pessoas que estão começando a entrar no vale. Tem pessoas que estão no meio do vale, mas tem pessoas que estão saindo do vale. O que o profeta está dizendo: olha, a mão do Senhor estava sobre mim ali. E ele me disse: levanta, Ezequiel, entra no vale, sai ao vale. Porque no vale eu vou falar com você. Então Deus quer falar com você onde, Jaciara? Aonde?
no vale. Aí você não sabe como é o vale, se tem pedra, se é deserto, se tem árvore, se o inimigo está lá espreita te esperando, mas no vale você não vai ter medo. Vai passar no vale e a mão do Senhor vai te protegendo. Entra no vale, atravessa o vale, sai do outro lado do vale, mas com a bandeira da vitória. Dá para entender? Você está entendendo, Luciano de Júlia? Está entendendo a palavra? Amém, irmã Lúcia? Então você passa os vales, mas você nunca passa só. Você nunca vai estar só. Sabe, tem momento que a gente... o que eu digo é o seguinte: às vezes a pessoa vem para a igreja, ela vem para o culto. Aqui eu não vi isso não, mas na Vitória a irmã tem o costume de... Mas Senhor, minha irmã, você vai de dedinho no rosto, né? Aí algumas, em vez de orar, vai para a porta, enfim. Mas você olha para a pessoa assim, você não sabe o que está no coração. A pessoa meio que canta, mas você não sabe como foi o dia dela. Ela prega, você não sabe como foi o dia dela. Ela entrou pela porta, pode ser para todo mundo até sorrir, mas a alma está chorando. Porque quem sonha no coração é Deus. Quantas vezes a irmã talvez se arrumou, aí acha que eu estou mal, não estou legal hoje, alguém acaba indo. Aí chega lá, Pai do Senhor, mas ninguém sabe como foi o seu dia, como está o teu coração. Porque quem conhece o coração é Deus. Ezequiel estava mal, estava triste. Ele sabia que não era aquilo que estava acontecendo, não era o que Deus queria para o povo. A rebeldia do povo levou eles à escravidão. Mas Ezequiel teve uma experiência tremenda com Deus. Você via um culto, e muita gente assim, irmão, vem para o culto, vamos estar aqui julgando, jogando pedra, não, nós somos seres humanos. Não tem Deus aqui, não tem super-homem aqui. Nós somos seres humanos. Aí você vem para o culto, tem gente que joga no culto, aí comenta, que culto abençoado, como Deus falou comigo. Aí chega no outro dia, a prova é dobrada, né? Aí ela esquece de tudo aquilo que ela ouviu, ela esquece de tudo aquilo que foi liberado sobre a vida dela. Às vezes murmura, chora, fica angustiada, fica mal e se esquece. Ezequiel viu o céu se abrir, não era para ele estar prostrado no capítulo 2, você está entendendo? E ele era o que? Profeta, irmão. Se um profeta, depois de ver o céu se abrir, se prostrou, coitado de mim, coitado de você. Amém? Então tem hora, tem momento que a gente realmente está mal. Mas o importante é que tanto na história de Elias, quanto na Diana, quanto na de Ezequiel, Deus sempre esteve presente na vida deles. Vou falar para você. Nós estamos encerrando já, amém? Falar para você, não desista. Passe a luta, passe a prova, passe a tribulação. Deus levante. Nunca rebata com ninguém, nunca deseja o mal para ninguém. Eu sei que tem momento de raiva, de ira, que a pessoa fala coisa sem pensar, mas depois pede perdão a Deus. E pede perdão até a pessoa. Eu contei aqui um certo dia, teve uma pessoa que me afrontou tanto, mas tanto, eu fiquei tão mal, irmão. Aí quando chegou numa sexta-feira, eu tinha que pregar e tinha que dar ceia para a igreja. Como que eu vou subir no altar para pregar e dar ceia? Com o coração todo estraçalhado, todo angustiado. Eu fiquei tão mal, não tenho vergonha de dizer, eu fiquei tão mal, que me deu vontade de voltar um velho homem, me deu vontade de pegar uma arma e lá tirar e não fazer miséria. Isso não domingo não, porque como ser humano, eu sou pastor, eu sou ser humano,
nada, porque eu sei que não fiz nada. Mas eu fui lá e pedi perdão. E disse para a pessoa: eu estou te liberando perdão e te peço perdão. Foi a mesma coisa que tirar um saco de pedra de dentro de mim, irmãos. O capeta já estava me enrolando para ver minha queda, minha destruição. Mas aí no domingo celebrei a ceia, foi uma glória de Deus na igreja, pessoas chorando, falando em línguas, por quê? Porque lá atrás eu não olhei se eu estava certo, se eu estava errado, eu fui lá pedir perdão. Porque quando você libera perdão, você também é o quê? Perdoado. Jesus fala sobre isso. Jesus fala: antes de você deixar a tua oferta no altar, aí tem gente que acha que a oferta no altar é isso aqui, ó. Não. O teu louvor, tua oração, tua adoração, tua presença no culto, isso é oferta no altar. Antes de você deixar a tua oferta no altar, vai lá naquele que te ofendeu, aquele que te magoou, aquele que te abateu, pede perdão, se humilha. Aí depois você faz a oferta, aí depois você vai cantar, vai orar, vai buscar. Porque se você não perdoar, você também não é perdoado. Isso atrai demônios. Eu estou falando, irmãos. Eu sou um homem de Deus, não me gabo nisso não. Mas eu senti presença de demônios chegando perto de mim, irmão. Senti a presença, porque eu estava dando brecha para ele. Mas quando a brecha fechou, me humilhei, pedi perdão, sai dali outra pessoa. Deu para entender isso, amém? Amém, Manu? Quero parabenizar a Manu. Eu nem sabia que eu ia passar lá, eu passando de carro, que eu fui resolver um negócio aí para cá. Tadinha, Manu, lá, aquele calor. Quase que eu parei para pagar um sorvete para ela. Diz o que panfleto evangelizando. Que Deus te abençoe, tá, Manu? Deus te abençoe grandemente, porque isso também é fazer a obra de Deus. Vocês entenderam a palavra de Deus? Entenderam? Eu não sei qual é o vale que você está passando, mas você não está só. Tem hora que dá vontade de chutar o pó da barraca, isso é normal, você é ser humano. Dá vontade de parar, dá, você é ser humano. Tem momentos difíceis, né? Tem momentos que é difícil de se passar. Mas Jesus disse assim: estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém? Você não está vendo Jesus, mas Ele está te vendo. Então, quando você está angustiado, vai para o WhatsApp desabafar. E tem gente que vai no Facebook, joga os verdes, né? É porque eu li barulho, não sei o quê. Porque eu fofoqueiro, você vai jogando lá seu de alguém. Não precisa disso, irmão. Não desabafa em rede social, não. Entra no teu quarto de segredo, desabafa por ele. Bota tudo na mão dele. E pede ele para tirar do seu coração essa coisa ruim que o diabo tem colocado. Deus está falando com pessoas aqui. Pede a Deus para tirar do seu coração essas coisas ruins, porque o diabo coloca. Dependendo do que você ouve, o diabo coloca coisa ruim no teu coração. Às vezes tem família, tem amigos que ficam anos sem se falar, por causa de besteira, irmão. Então é se humilhando aí que você é exaltado, amém? Quando você se humilha, Deus te exalta e bate palma para Jesus. Amém, Maria? Glória a Deus. Jesus é maravilhoso. Amanhã às 19 horas, que horas?